Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de Fade Out, versão integral em português pela G-Floyd Studio Portugal. Fade Out é uma obra de Ed Brubaker e Sean Phillips, aquela dupla maravilha que todos conhecem, que é a dupla responsável por histórias como Criminal, podemos ver aqui e já analisámos algumas aqui no canal, como Fatal, e toda a gente sabe, quem conhece o trabalho deles, que eles não falham. Para mim, sei que vou contrariar muita gente, cada um tem a sua opinião, claro, mas para mim a obra-prima deles é Fade Out. Talvez por estar muito ligado ao cinema e a minha grande paixão ser o cinema. Porque Fade Out é uma obra que é uma homenagem ao cinema, à época dourada de Hollywood. Devo só referir que esta versão integral, em comparação com a original, acaba por ser melhor porque tem mais conteúdo, tem cerca de 400 páginas e quero sublinhar que é uma arte lindíssima, mas não só pelo trabalho de Sean Phillips, também pela colorista Elizabeth Breitweiser, que faz um trabalho fenomenal. Mas eu, antes de falar desta obra e do que é que trata esta obra, quero fazer aqui um pequeno enquadramento histórico da época onde se passa esta história e dar alguns exemplos de jogos ou filmes ou séries que vocês poderão ver para se ambientarem mais a esta história, porque eu acho que para vocês absorverem o máximo de conteúdo desta história, vocês têm que estar um bocadinho interiorizados naquilo que foi o final dos anos 40 em Hollywood, nos Estados Unidos. Portanto, esta história passa-se em 1948 e estamos numa América motivada, uma América de peito feito porque ganharam a Segunda Guerra Mundial. Muitos homens estiveram na guerra, de várias classes, com vários tipos de empregos. Alguns foram para a guerra e morreram lá, não voltaram, e outros voltaram, mas apenas fisicamente. A sua mente ainda está na guerra, porque muitos dos que voltaram vieram com traumas, stress pós-traumático, que na altura não era uma doença, não era considerado uma doença, não havia cura. Aliás, havia a cura, que era o álcool. Muitos desses homens afogaram os seus traumas nas mulheres, no álcool, nas drogas, etc. O nosso protagonista, Charlie Parrish, é uma dessas pessoas que foi um soldado, foi para a guerra, voltou da guerra, a mente dele ainda lá está, ele não está completo, e é um guionista um pouco falhado, que está a tentar ganhar algum nome e algum dinheiro em Hollywood. Está basicamente a recomeçar a sua vida do zero desde que foi para a guerra. Nesta época dourada de Hollywood, as estrelas eram consideradas autênticos deuses. Eles tinham um estatuto tão grande que eram considerados intocáveis, as estrelas de cinema, os produtores e os estúdios. Não nos vamos esquecer também que os estúdios tinham mão de ferro nessas as estrelas, nesses atores. Eles eram apenas um produto que estava a ser vendido e passavam de mão em mão como se fossem gado. Isto porque os estúdios também tinham as mãos dadas com a máfia, que estava bastante entranhada na cultura americana em todos os meios, a máfia e a corrupção. Para vocês entenderem um pouco mais como é que isso funciona, eu aconselho-vos a ver o filme LA Confidential ou então a jogarem o jogo LA Noire. Quase todos os homens controlavam com mão de ferro as mulheres, faziam o que queriam delas, eram alcoólicos funcionais. Vocês podem perceber também um pouco disso aqui na série Mad Men, que tem a ver também um bocadinho com a indústria do cinema e da publicidade. Qualquer homem que se digne de ser homem naquela altura começava o pequeno almoço com um copo de whisky. Muito álcool, muito sexo, muitas drogas, muita promiscuidade, muito deboche eram os elementos e os pilares centrais do cinema da época dourada de Hollywood dos anos 50. Mas os Estados Unidos ganham a guerra, mas não ficaram por aí. Eles começaram uma perseguição muito grande ao comunismo. E então todas as pessoas que eles achassem que não iam de encontro aos ideais americanos eram considerados comunistas, eram considerados espiões russos e iam para uma lista negra, uma blacklist. Charlie Parrish, nosso protagonista, tem um amigo que é o Gil. O Gil é um argumentista que acabou por parar nessa lista negra. Ou seja, isto aconteceu mesmo. As pessoas que paravam na lista negra, fossem atores ou argumentistas ou produtores, nunca mais arranjavam trabalho em Hollywood. E argumentistas sofreram muito com isso. Há um filme que foi nomeado aos Oscars com o ator Bryan Cranston, que é o Trumbo. Vocês vejam, foi nomeado aos Oscars, um excelente filme que retrata uma história verídica de um argumentista, o Trumbo, que não conseguia trabalho porque estava na lista negra, por ser considerado comunista. Ou seja, em Hollywood isto funciona assim: ou pensas da mesma forma que eu, ou então eu estou contra ti. Ainda hoje isso acontece, só que agora os liberais é que estão a fazer essa pressão sobre as outras pessoas que pensam de maneira diferente. O que é que aconteceu em Hollywood nessa altura? Muitos argumentistas talentosos estavam na lista negra e então pediam a amigos para assinarem os guiões. Ou seja, eles escreviam, pediam ao amigo: olha, metes o teu nome, faz conta que foste tu que escreveste o guião e eu dou-te uma percentagem do pagamento. E foi o que
Gil e Charlie fizeram. E isso também se passa aqui nesta história com Charlie e Gil. O que é engraçado é que houve na altura muitos argumentistas que ganharam Oscars e não foram eles a escrever os próprios argumentos. De realçar que o tio de Ed Brubaker, John Baxter, foi argumentista em Hollywood e chegou a ser nomeado aos Oscars. Portanto, Ed Brubaker vai buscar várias inspirações desta história às histórias e à vivência do seu tio. Portanto, algumas dessas histórias são inspiradas em factos reais. Portanto, feito o contexto histórico, Fade Out acompanha Charlie Paris, um argumentista falhado, que acabou de vir da Segunda Guerra Mundial e tem alguns traumas. Ele e o seu companheiro Gil, também é argumentista e está na lista negra, tentam sobreviver em Hollywood. Charlie apaixona-se por uma atriz em ascensão, apaixona-se loucamente numa festa muito regada a álcool e Charlie acorda num quarto com essa atriz morta. A questão é que ele não se lembra de nada. Ele foge em desespero, só que os estúdios lançaram uma notícia de que a atriz se tinha suicidado, mas Charlie sabe que isso é mentira. Charlie sabe que ela foi assassinada. Agora aqui existem duas questões. Porque é que o estúdio mentiu e não está à procura do verdadeiro culpado? E porque é que ninguém do estúdio se aproximou dele para tentar saber o que se passou? E então a história vai-se aprofundando cada vez mais, nós vamos conhecer uma galeria cada vez maior de personagens e Ed Brubaker faz aqui um trabalho muito grande a introduzir cada personagem e nós, apesar de serem muitas personagens, não perdemos o fio à meada. E nós começamos aqui a fazer as nossas próprias teorias como leitores de quem é que terá sido o culpado e porquê. E nessa busca pela verdade, através dos olhos de Charlie, nós vamos percebendo como Hollywood na altura era corrupto. As atrizes que quisessem subir na vida tinham que vender o corpo, tinham que passar de mão em mão pelos vários produtores. Havia muita corrupção e a máfia estava sempre envolvida em alguma coisa, havia muitas mortes, havia uma pressão muito grande para os atores fazerem aquilo que os estúdios queriam. Por exemplo, havia atores que eram homossexuais, que eles eram obrigados a casar com mulheres e às vezes até a ter filhos para venderem, porque aquele casal junto vendia, os filmes que eles faziam juntos vendiam. E isso é uma coisa que ainda se faz nos dias de hoje. Parece incrível, mas é verdade. Quando nós pensamos que a coisa não pode ficar mais negra, através de Charlie vamos descobrindo que havia certos produtores de Hollywood que tinham ranchos isolados, guardados por ex-polícias corruptos, que se reformaram e se tornaram seguranças dos estúdios. E nós conhecemos aqui um deles. E percebemos que nesses ranchos, esses produtores faziam castings a jovens atores ou atrizes e percebíamos que aquilo se tornava ali uma teia de pedofilia, de abuso de menores, que infelizmente nunca se chegou a descobrir e a culpabilizar ninguém. Mas essas coisas aconteceram. Ele faz um trabalho brilhante em misturar personagens fictícias no meio de situações reais que se estão agora a descobrir que aconteceram. É assim, na altura também se sabia, só que era tudo muito abafado. Portanto, aparecem aqui, quem conhece a história do cinema, aparecem aqui caras clássicas de atores e atrizes de Hollywood. Há certas situações que aqui se passam no backstage de filmes muito conhecidos, como por exemplo O Homem Invisível, por exemplo, uma homenagem ao Homem Invisível, entre outros filmes. E isto acaba por ser uma história no ar de detetives, de crime, um thriller emocionante que vai cada vez subindo mais. O que acontece depois no fim é que acaba por ser o final da história quase um coito interrompido, que não agradou a muita gente. E ao início, quando eu vi o fim da história, eu senti um vazio e um sentimento de estar incompleto, que a história deveria ter acabado de outra maneira ou faltava ali mais qualquer coisa. Mas depois de analisar a história mais vezes, porque é a segunda vez que eu leio a história, eu percebi que aquilo é um murro no estômago. Eu não sei se foi propositado ou não, ou se realmente Ed Brubaker queria fazer mais volumes e acabou por não fazer, ou se este final assim quase que não é satisfatório foi propositado. Mas eu senti um murro no estômago, porque realmente nesta história não há uma verdadeira conclusão, não há um arco em que uma pessoa diga ok, a moral da história é esta, ganhou o bom, ou houve uma redenção, ou os maus foram castigados. Não, aqui toda a gente sai a perder. Ele descobre a verdade, ele descobre o que aconteceu e ninguém, ou quase ninguém, é castigado. A vida simplesmente segue. E infelizmente, esta história é mais real do que eu gostava que fosse, porque a vida infelizmente é assim. E o que aconteceu realmente em Hollywood foi isso. Pessoas foram pressionadas para esconder a sua sexualidade, para ter sexo e vender o seu corpo, se quisessem ser estrelas de cinema, a casar com pessoas, atores que não gostavam e que não amavam só para vender bilhetes de cinema e vender jornais e vender revistas. Havia
tráfico infantil, havia drogas, havia álcool, montes de coisas negras e más que aconteceram e muito pouca gente foi castigada. A vida simplesmente seguiu em frente. E foi o que me deixou mais impressionado. Eu já emprestei este livro a vários colegas, eles tiveram todos a mesma sensação relativamente ao final deste livro, mas realmente é um livro que no fim é um fim que é muito real com aquilo que se passa nas nossas vidas. É um arco que acaba por não ser satisfatório porque nós não vemos os maus a ser castigados. Para mim é a obra-prima de Ed Brubaker e Sean Phillips. As ilustrações estão brilhantes, o argumento está brilhante, o rol de personagens que nós aqui encontramos é variadíssimo, brilhante, e nota-se aqui que Ed Brubaker está a fazer uma homenagem ao seu tio, que viveu esta experiência de Hollywood, está a fazer uma homenagem ao cinema, à era de ouro do cinema, mas também está a dar uma valente facada na sociedade americana, coisa que ele já tinha feito no livro que eu já analisei aqui, dos meus heróis foram sempre drogados. Ele faz uma homenagem e uma crítica ao mesmo tempo. O material extra é variadíssimo, temos excertos de argumentos do seu tio, temos uma galeria de capas brutal que faz homenagem a filmes clássicos daquela época, como o Feiticeiro de Oz, por exemplo. Tem muita explicação do processo de ilustração e de escrita de Ed Brubaker e de Sean Phillips, portanto quem gosta de ter material extra aqui vai sair de barriga cheia, porque realmente está bem preenchido este livro e vale bem o seu preço. Eu já aconselhei este livro a várias pessoas que se queriam iniciar no mundo da banda desenhada, mas não gostam de super-heróis, queriam coisas mais sérias. Todos os meus amigos que gostam de cinema, ou colecionam cinema, ou estudam cinema, eu aconselhei a comprarem este livro e foi um sucesso. Todos eles gostaram e realmente, pessoal, gostava de saber a vossa opinião sobre este livro, se já leram, o que é que acharam do final, e não se esqueçam de nos seguir no Instagram, nos seguir no Facebook e de subscrever aqui o canal no YouTube, porque é muito importante o vosso apoio, é muito importante para o crescimento do canal. E não se esqueçam, bons jogos, bons filmes e boas leituras, até à próxima.